Graça e paz, meus irmãos. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela oportunidade de podermos compartilhar mais uma vez desse tempo que nós reservamos para o estudo, para a meditação e para compartilhar a palavra do Senhor. Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a Deus, porque mesmo em meio a situação tão adversa, tão contrária, Deus tem nos sustentado. E eu peço a Deus que seja assim também na tua vida, que seja assim também na tua caminhada. Hoje nós nos encontramos para dar continuidade aos estudos que a gente tem feito acerca da revista Legados de Fé, personagens do Novo Testamento. Eu quero convidar você a já se preparar materialmente, pegando a tua Bíblia, pegando os teus papéis, alguma forma aí que você tem de fazer anotação, de ir guardando tudo aquilo que a gente tem compartilhado aí, para continuar essa meditação que só começa hoje, mas continua na nossa semana, na nossa caminhada de fé. Como primeiro ato desse nosso encontro virtual, eu quero te convidar a ter um momento de oração, a colocar o teu coração na presença de Deus, a pedir a direção dele para esse nosso tempo de estudo e de meditação. Feche teus olhos aí onde você estiver, fazendo a atividade que você estiver fazendo, mas já se preparando para ser ministrado pelo Senhor. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus de amor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na Tua presença, Pai. Pela oportunidade de separar parte do nosso dia, Senhor, para dedicar a leitura, ao estudo, à meditação da Tua Palavra, Deus, que é alimento para as nossas vidas. Pai Santo, eu te peço, vá ao encontro desses Teus filhos e filhas, Senhor Deus, que tem feito assim, semana após semana, dia após dia, buscado no Senhor alimento, sustento sólido, para atravessar as grandes dificuldades que nós temos vivido nesses tempos modernos, Deus. Pai de amor, fale ao nosso coração, Senhor, de modo que nós consigamos perceber que é a Tua voz ministrando sobre nós. Que o nosso coração seja terra fértil, a ouvir a Tua boa palavra, entender o que o Senhor tem para nós, e que nós tenhamos condições, ó Deus, movidos pelo Teu Espírito, sustentados pelo Teu mover, de vivermos de modo condizente com a Tua palavra. É a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, querida, quero te convidar para a gente fazer a leitura de um texto que está lá em Lucas. Lucas capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 5 até os versos de número 25. É um trecho da palavra do Senhor que retrata uma história de vida de um casal que tem muito a compartilhar conosco. Os pais de João Batista. Lucas, capítulo 1, versículo 5 até o versículo de número 25. Diz assim o texto, eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no tempo devido se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias de seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém. Que o Senhor abençoe a palavra dele e que ela sirva de alimento para as nossas vidas. O texto que nós lemos é a única passagem que faz menção desse casal na Bíblia toda. E esse casal tem algo a nos ensinar. Nós vamos buscar aqui os legados de fé de Isabel e Zacarias para os nossos dias. Como é que eu quero propor isso para vocês? Nós vamos fazer aqui, num primeiro momento, uma introdução tentando contextualizar essa passagem. Que momento ela acontece, o que significa esse ofício de Zacarias, esse turno de Abias, como é que isso acontecia, esse encontro dele com o anjo. Para a partir disso, a gente comentar algumas lições que a gente espera serem de grande serventia para a nossa caminhada de fé. São basicamente 3 lições que eu quero compartilhar com vocês, depois dessa introdução, dessa contextualização. A primeira delas: pessoas de fé, pessoas fiéis, também vivem situações difíceis. Segunda lição: nossa humanidade impõe a nós limites. E a terceira lição: nossas limitações não limitam as bênçãos de Deus. Vamos mergulhar comigo nesse texto? Bom, como eu mencionei para vocês, é a única passagem que a gente tem para observar a vida desse casal. E o que a gente percebe aqui é que é um casal já de idade avançada. Segundo a expressão bíblica, que eles viviam uma vida de fidelidade, uma vida irrepreensível, uma vida de justiça. O versículo de número 6 diz que eles eram justos diante de Deus, viviam uma vida irrepreensível diante do Senhor. Então, um casal já de pessoas idosas que estão vivendo, estão deixando aí um legado de justiça, de irrepreensão e de fé para as nossas vidas. O homem aqui, Zacarias, ele é um sacerdote. E o que significa ser um sacerdote nesse tempo aqui? Ser um sacerdote nesse tempo aqui tem grandes implicações. Primeiro, ele era alguém comissionado por Deus, a partir da sua família, da sua linhagem familiar, a prestar um serviço público no santuário. Ele tinha ali uma missão específica no santuário. Poxa, Jô, como é que era isso? Porque o texto fala de um turno. O sacerdote, o versículo número 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Poxa, como é que era essa situação de turno? Engraçado, né? Eu não conhecia também esses pormenores, mas o turno que está fazendo menção aqui, ele era um turno que se dava de 7 dias. 7 dias consecutivos. Os sacerdotes do turno de Abias estavam no templo
prestando esse serviço a Deus. A divisão era de 24 turnos. Se cada turno ficava pelo menos 7 dias, ficava 7 dias, e um ano tem 52 semanas, por ano, cada um desses sacerdotes divididos em turnos ia 2 vezes ao templo por conta dos turnos. Estudiosos dizem que nessa época aqui devia existir entre 18 e 20 mil sacerdotes. Então, assim, um pouco menos de 1000 sacerdotes por turno. E o que acontece no turno de Zacarias? Ele é sorteado. Sorteado para quê? Olha só o que diz o texto. Versículo 8. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Zacarias aqui estava vivendo um dos momentos mais esperados a nível de ofício público, a nível de caminhada do sacerdócio. Ele está entrando num lugar para queimar incenso. Imagine só, mais ou menos 1000 pessoas no turno dele, uma situação de sorteio que não acontecia em todos os turnos, todos os momentos, com todas as pessoas. Zacarias está sendo aqui, vivendo aqui um momento único na caminhada de fé dele. E ele vai queimar o incenso do Senhor e tem essa visão, um anjo lhe aparece e anuncia para ele que Isabel conceberia, daria luz a um filho. Mas antes de dizer exatamente isso, o anjo faz uma afirmação tremenda que precisa ter uma significância para nós nesse momento de introdução aqui, que a gente está contextualizando essa passagem. Olha só o que aconteceu. Durante esse tempo, toda a multidão em que Zacarias entrou e tal, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou assustado. Normal. É aquele temor que toma conta de nós quando nós percebemos uma presença diferente, um enviado de Deus, quando nós percebemos nos dias de hoje a presença do Espírito Santo de Deus. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Olha que coisa interessante, né? O sacerdote, ele tem uma função pública aqui. Ele ensina a palavra, ele intercede pelo povo, ele escuta os pedidos de perdão por povo, ele intercede pelo povo. E aqui o anjo diz para ele: ó, o Senhor ouviu a tua oração. Qual oração será que o anjo está falando? Fiquei pensando nisso, de qual oração será que o anjo estava falando? Porque um sacerdote, um homem de Deus ali, ele estava em constante oração. Estudiosos dizem também que um tempo de preparação mínimo para um sacerdote é de 5 anos. E a partir desse tempo de preparação, ele vive em prol dessa vida sacerdotal. Que oração será que Deus havia ouvido? E aí o anjo explica para ele que oração é essa. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Que coisa tremenda. Porque o sacerdote que tinha a incumbência de interceder pelo povo, interceder pelos pecados para que Deus perdoasse, o sacerdote que tinha a incumbência de ensinar, de demonstrar ali o querer, a vontade de Deus, ele também é um ser único para Deus. Ele também é um homem alvo do amor de Deus. Ele também é alguém que tem os seus medos, suas angústias. É alguém que também busca diante de Deus algo específico, algo que lhe incomoda e que ele deseja ver transformado. Graças a Deus por isso. Que Deus consegue nos ver na nossa individualidade, que Deus consegue nos alcançar na nossa necessidade, que mesmo com o passar do tempo, Deus continua ouvindo as nossas orações. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Diante dessa introdução, eu quero compartilhar com você essas lições. Eu quero expor a você
o que o texto tem a nos ensinar, a nos mostrar enquanto legado, enquanto herança para as nossas vidas. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui um casal que, segundo o texto bíblico, um casal, um homem e uma mulher justos diante de Deus, que viviam de forma irrepreensível, mas que, diante da cultura daquela época, estavam passando uma vergonha. E que vergonha era essa? A infertilidade de Isabel. Para muitos, naquele contexto, naquele tempo, naquele momento, isso seria um sinal de que a vida deles não estivesse no altar do Senhor. Para muitos, nos dias de hoje, ainda permanece essa concepção errada de que se o mal nos atinge é porque nós saímos debaixo da proteção de Deus, é porque nós estamos agindo em desacordo com a palavra de Deus. Nós temos a dificuldade de compreender essa primeira lição. É por isso que eu quero começar por ela. Guarde aí, meu irmão, guarde aí, minha irmã. Pessoas fiéis também passam por dificuldades. Pessoas fiéis também têm dias difíceis, também têm dias desagradáveis. Talvez você ouça isso que eu estou dizendo, isso vá de encontro, se choque. Vá de encontro, se chocando com as mensagens triunfalistas que muitos têm anunciado por aí. De que Deus tem que te dar vitória, de que você foi gerado para ser um vencedor, de que sobre a tua vida não pode vir nenhuma adversidade. Eu lamento em te dizer isso, ou melhor, eu fico feliz em te dizer isso. Isso não tem fundamento bíblico. O exemplo de Zacarias e Isabel demonstra isso. Um homem e uma mulher fiéis, justos, irrepreensíveis, de grande fé, que viveram boa parte da vida deles com uma situação extremamente desagradável, com uma situação extremamente difícil, que eles tiveram que lidar, encarar durante a vida toda deles, para ensinar a mim e a você uma lição de fé. Pessoas difíceis passam também por pessoas difíceis, não, momentos difíceis atingem pessoas fiéis, atingem pessoas justas, pessoas que estão na presença de Deus. Se você está passando por um momento de dificuldade, meu irmão, se você está passando por um momento de luta, de aflição, de privação, de vergonha, permaneça firme na presença de Deus, não se afaste, não desanime, não entenda que isso é porque você é um pecador, porque pecador todos nós somos. Não entenda que isso está acontecendo com você por conta de ser um castigo de Deus. Nós vivemos num mundo mau, nós passamos por aflições, muitas vezes nós somos envergonhados. E louvado seja Deus se a nossa vergonha se dá em nome do Evangelho de Cristo. Isso é privilégio para mim e para você. Então a primeira lição que eu quero compartilhar com você é de que pessoas fiéis também passam por momentos difíceis, por momentos desagradáveis. E quero dizer a você que Deus nos abençoa sim, Deus nos conduz por um melhor caminho sim, Deus derrama sobre as nossas vidas bênçãos incontáveis sim, mas não se esqueça que isso tudo tem um propósito, tem uma razão de ser, e a razão de ser não é para o nosso engrandecimento próprio, é para a exaltação do nome dEle, para o louvor e honra do Senhor, no tempo dEle, como diz Eclesiastes capítulo 3, no tempo dEle, no momento dEle. Segunda lição que eu quero compartilhar contigo, a nossa humanidade nos limita, sabia disso? Você já deve ter experimentado muito disso. E aqui Zacarias dá prova evidente dessa situação toda. Ele é sorteado, está vivendo um momento muito especial da vida dele, está num lugar santo, oferecendo sacrifício a Deus, intercedendo pelo povo e tem uma visão gloriosa.
Essa visão que Zacarias tem, uma visão celeste, uma visão gloriosa, anuncia para ele algo tremendo, algo que tem muito a ver com as expectativas dele durante a vida inteira dele. E a reação de Zacarias é uma reação humanamente compreensível, uma reação que talvez eu e você tivéssemos e estamos tendo diante de situações adversas nas nossas vidas. Diante de um milagre de Deus que está chegando, muitas vezes nós temos a reação que Zacarias tem. Zacarias mantém os seus olhos, um homem de fé, um homem justo, mas que naquele momento manteve os seus olhos na sua humanidade. Olha só, depois que o anjo anuncia para ele o que irá acontecer, ele olha para si, ele mantém os olhos dele voltados para si, na sua incapacidade, na sua humanidade, diz para o anjo, versículo 18, como terei certeza disso? Ele pergunta para o anjo. Eu sou velho, minha mulher também já tem idade avançada. Zacarias mostra para nós o que nós precisamos aprender como segunda lição. A nossa humanidade nos limita. Zacarias, pelo texto bíblico, juntamente com sua esposa Isabel, são um casal de fé, um homem e uma mulher de fé, justos diante de Deus, levam uma vida irrepreensível, mas que naquele momento Zacarias vacila. Ele mantém os teus olhos na sua humanidade, perdendo a oportunidade de contemplar o milagre que está sendo anunciado. Limitação. Essa é a palavra, talvez seja a palavra que você mais tem ouvido nesses dias, limitação. É verdade, a nossa natureza humana nos impõe limites. É verdade. A lição que Zacarias nos propõe, o legado de fé que ele nos entrega, é uma proposta de vencer essa limitação. Vencer de que forma? Saber que ela existe, mas não manter os nossos olhos presos nela. É interessante, né? Porque a reação desse ser celestial mostra para Zacarias o seguinte, olha, a autoridade de Deus. Olha, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo, de certa forma é uma repreensão pela falta de fé de Zacarias, mas também é algo que alimenta a fé dele. Olha que interessante, você vai ficar mudo até que esses acontecimentos venham a ser concretizados, impedindo Zacarias de anunciar as suas dúvidas. Alimenta a fé dele, demonstra a autoridade celestial, a autoridade de Deus. Então eu quero propor a você essa segunda lição nesse legado de fé. A nossa humanidade nos limita. E nós somos convidados a todo tempo a tirar os nossos olhos dela e contemplar os milagres de Deus. Contemplar o poderio de Deus, a ação de Deus. Uma ação que está sempre promovendo o crescimento nas nossas vidas. Olha que interessante. Uma ação que mostra autoridade celestial. O anjo ali está a serviço de Deus. Então ele diz, você vai ficar mudo. Ao mesmo tempo, alimenta a esperança de Zacarias, porque aquele acontecimento renova a fé dele. Poxa, como é que eu vou contemplar isso? Você vai ficar mudo. E aquilo acontece de imediato. O que em alguma medida alimenta a fé, a esperança dele. Eu estou mudo, mas quando acontecer o milagre, eu vou voltar a falar. E é o que acontece. Que nós possamos reconhecer a nossa humanidade. Mas reconhecendo a nossa humanidade, que a gente possa contemplar também o agir de Deus, a soberania de Deus, a manifestação poderosa do Altíssimo. E por fim eu quero compartilhar com você a sequência disso tudo. Nós compartilhamos aqui, pessoas fiéis sofrem reveses na vida, sofrem por situações desagradáveis, verdade? Esse homem e essa mulher aqui estão passando por isso. Nós compartilhamos aqui, a humanidade impõe limites para nós, é verdade, nós não podemos tudo. Muitas vezes esse limite quer nos segurar a nível de fé e a gente
precisa buscar em Deus forças para viver o sobrenatural dele, crendo, buscando, se entregando a tudo que Deus tem para nós. E por fim, graças a Deus, tem uma terceira lição. A terceira lição é a seguinte: as nossas limitações não são limites para Deus nos abençoar. Glória a Deus por isso. Toda essa limitação humana, esse momento de falta de fé de um homem justo, de um homem que viveu a vida inteira na presença de Deus, essa limitação humana não fez com que Deus o deixasse de abençoar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa ação divina, que é sinal da graça, do favor imerecido que Deus derrama sobre mim e sobre você, mesmo sendo humanos, falhos. Deus contempla a nossa humanidade e diz para nós: olha, a sua humanidade não é limite para que eu possa te abençoar. No tempo certo, no momento certo, Ele vem e realiza a obra e o querer dele na tua vida e na minha vida. Meu irmão, minha irmã, nesse domingo que você está assistindo, vendo ou ouvindo essa mensagem, você possa tomar posse disso. Muitas vezes desanimados com a situação que nos cerca, muitas vezes desmotivados com os reveses. A realidade que a gente vive realmente é desfavorável, humanamente falando, a gente olha para essa situação e não vê muita esperança, porque a gente olha para os nossos limites. Mas Deus está dizendo a mim e a você: os limites de vocês não são limites para que eu possa abençoá-los. Tomo posse dessa palavra, eu convido você a tomar posse dessa palavra e viver o melhor de Deus, o melhor que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, pessoas santas, fiéis, vivem situações difíceis. Verdade. No mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. É o que nosso Senhor nos ensinou. Meu irmão, minha irmã, nossa humanidade nos limita. Verdade. Não podemos todas as coisas, mas estamos debaixo do senhorio de alguém que pode. E na nossa limitação, nós somos convidados a contemplar o agir de Deus. Por fim, saiba que as suas limitações não são um limite para Deus agir. As nossas limitações, inconsistências, a nossa impossibilidade humana não impede que Deus nos abençoe. Tome posse disso nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento que você está vendo, ouvindo, enfim, assistindo esse vídeo, para que Deus possa te abençoar ricamente. Meu irmão, minha irmã, não desista, não desanime. Eu sei que os tempos são difíceis, mas é o exemplo desse casal aqui que esperou uma vida inteira para que a vergonha deles fosse removida. É o que diz o versículo 25. Foi isso que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Saiba que no tempo certo Deus agirá em nosso favor. Não desanime, continue na presença dEle, persevere em oração, prestando o seu culto a Deus, sendo fiel, amando, servindo, se entregando de todo o coração. Que Deus nos abençoe, que Deus complete essa palavra no teu coração, que seja um tempo de crescimento na tua vida espiritual, que seja um tempo que você possa receber de Deus uma palavra de ânimo, de fé, para que você possa prosseguir nessa caminhada que Deus tem para a tua vida. É o meu desejo, a minha oração. Feche teus olhos. Eu quero terminar intercedendo aí em favor da tua vida, em favor da nossa semana, em favor de tudo aquilo que nós temos colocado diante do Senhor, reconhecendo a nossa limitação, a nossa humanidade, mas crendo que ela não é um empecilho para o agir de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai de amor, Deus Santo, muito obrigado, Deus, por esse tempo, muito obrigado por essa escola dominical, muito obrigado por esse canal, Pai, de divulgação da tua palavra. Pai Santo, eu te peço, Deus, abençoe os teus filhos e filhas que participaram dessa escola dominical, que estão ouvindo, que estão vendo, Deus, que tem separado um tempo do seu dia para receber do Senhor.
Pai Santo, ministre nos nossos corações aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, a todo tempo estar na Tua presença. Que possamos ser sacerdotes do Senhor, homens e mulheres dispostos a Te servir, estar na Tua presença, buscar a Tua face. Deus querido, nos fortalece, Deus, nas nossas inconsistências, no nosso vacilar. Pai, nos ajude a permanecer firme, Deus. Mesmo quando olhamos só para as nossas circunstâncias, para as circunstâncias humanas, para os fatos da forma como nós conseguimos enxergar. Nos ajude a enxergar com os Teus olhos, a ver que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor está em nosso favor, agindo para realizar a Tua vontade com um propósito. Que nós possamos viver, Pai, de acordo com esse propósito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por essa semana que se inicia, muito obrigado pelos desafios que ela trará. O nosso desejo, ó Pai, é vencê-los em Teu nome, deixando em todo o tempo exemplos de legados de fé, de esperança, de amor, para que o Teu nome seja glorificado. Pedimos que o Senhor continue conosco. Abençoe o nosso país, a nossa cidade, nosso estado, nossa comunidade de fé, Deus. Guarde os Teus filhos e filhas. Abençoe aqueles que estão hospitalizados. Renove, ó Deus, a saúde. Pai, abençoa as famílias que estão enlutadas, vivendo situações de perda, Deus. Tem misericórdia, Deus. Cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Confiantes nessa palavra, nós te pedimos, fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Bom domingo, boa semana, que seja uma semana abençoada na presença do Senhor.